Fala, Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, pedindo sempre aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Belezinha, rapaziada? Tamo junto. Vamos pro nosso vídeo, porque, porra, informação de contratação, dispensa de jogador que o Fluminense não tá mais interessado, eu acho que isso não ajuda muito. Eu trago essa informação aqui nos vídeos, porque eu sei que é do interesse de vocês gostam desse tipo de informação, então a gente tá aqui também para informar. Mas eu acho que isso tá uma movimentação muito grande com relação ao Fluminense. Porra, tem um monte de clube aí disputando na reta final do Campeonato Brasileiro que não tem essa movimentação e especulação. Jogador que vai sair, jogador que vai ficar, jogador que pode vir. Então, a imprensa está quietinha para não atrapalhar os camaradas que estão brigando pelo G4 e nem os camaradas que estão brigando para a zona de rebaixamento. Mas o Fluminense, como ganhou já a Libertadores, acham que o ano do Fluminense acabou. Para mim, o ano do Fluminense não acabou. O ano vai acabar após o último jogo do Mundial. O Fluminense passando da semifinal, pegando o Manchester City, aí acabou o ano do Fluminense. Mas está vindo uma enxurrada de informações. O Fluminense não quer mais fulano, não quer mais ciclano, quer trazer fulano, é Renato Augusto, é fulano, ciclano. Pelo amor de Deus. Eu fico preocupado, é que esse elenco ele é muito experiente, é cascudo. Mas fico preocupado de alguns jogadores, sabendo que o Fluminense não tem mais interesse neles, perdeu o foco, né? Perdeu o foco, porque o Mundial não acabou. E também o Manchester City não é o campeão do mundo ainda. E pode não vir a ser. Tem jogo, a bola é redonda, o campo é, né? A grama é igual em todo lugar. Só quando o gramado não é sintético, quando o gramado é sintético, né? Como aqui no Brasil, muitos gramados sintéticos, mas a bola é redonda do mesmo jeito, e é 11 contra 11. Então o City não ganhou nada ainda. Eu acho que o Fluminense tem que manter o foco no Mundial e nessa disputa, semifinal, e depois da semifinal a grande final. Mas vamos lá, vamos trazer essas informações para vocês, que vocês gostam de ficar informados. Após fazer uma proposta muito alta para o André na última janela, no meio do ano, lembra? O Liverpool fez uma proposta altíssima pelo André, na casa de 35 milhões de euros. O Fluminense e o Mário foi muito forte em segurar o jogador, bater pé firme, conversar com ele, e também foi muito homem de chegar e concordar com o Fluminense. André, fica até dezembro, fica até o final da Libertadores. Se a gente ganhar a Libertadores, a gente tem um Mundial, fica até depois do Mundial. Em janeiro a gente te libera. Foi isso que foi acordado entre o Mário Bittencourt e o André topou. Mesmo abrindo mão de uma grana violenta, 35 milhões de euros é dinheiro pra caramba. E o Fluminense não aceitou porque estava focado na conquista da Libertadores e graças a Deus a conquistou. Então o Liverpool ficou chupando o dedo lá no meio do ano, porque é a janela do meio do ano, junho, julho, é que a grana rola solta. É o momento em que os clubes mais investem, porque é o período de pré-temporada, de amistosos, o jogador chega, vai se ambientando, preparação física, esquema tático novo, treinador novo ou não. Aí eles preferem contratar no meio do ano do que no início, como agora. Nessa janela agora de janeiro, no início do ano a grana é menor, o investimento é menor dos clubes. Então o Fluminense perdeu aí esses 35 milhões oferecidos pelo Liverpool. E pelo visto, o Caio Bloch que está trazendo essa notícia, o Liverpool não vai mais investir no André. Olha só, o Liverpool esfriou o interesse no volante. Jürgen Klopp, acho que é assim que pronuncia o nome do treinador do Liverpool, bom treinador, famosíssimo, está satisfeito com os nomes no meio de campo e dificilmente fará um investimento alto na contratação do volante. Então o Klopp está satisfeito lá com os volantes que ele contratou, com os jogadores no meio do ano, acho que é a parte mais forte do investimento deles, e desistiu do André. Mas aí, segundo o Caio Bloch, surgiu um outro clube inglês interessado no André. Então tem o Fulham, o André está famoso na Inglaterra, tem o Fulham, que dizem que é da preferência dele, tinha o Liverpool. Agora surgiu o Manchester United, que chegou forte para contratar o André e procurou o Fluminense nas últimas semanas pelo volante. Deu aquela sondada, quanto vocês querem, não sei o que, ouviu os valores por parte do Fluminense, viu que está no orçamento dele, e uma nova proposta pode surgir aí nas próximas semanas. Tá ok? Mas lembrando, o André vai jogar o Mundial, só vai sair no início do próximo ano. Não há proposta no momento, mas valores estipulados pelo Fluminense estão dentro do orçamento previsto pelo time inglês. Lembrando que o Manchester United tem o Casemiro.
O Casemiro é titular da seleção brasileira e o André é reserva, porque segundo na visão do Fernando Diniz, eles jogam na mesma posição e realmente jogam ali de proteção aos zagueiros, no início das jogadas ali da defesa para o meio de campo. Então joga na mesma posição. E ver o Manchester United interessado no André, mesmo tendo o Casemiro, que chegou na última temporada, é interessante isso daí. Então o Manchester United chegou forte, procurou o Fluminense, não há proposta ainda, mas os valores estipulados pelo Fluminense estão dentro do orçamento do clube inglês. Além do United, presta atenção, tem o Fulham, também interessado no André. O time de Londres foi o primeiro a formalizar uma proposta pelo jogador, é o primeiro, nem o Liverpool deu o valor, 35 milhões de euros, mas quem chegou mesmo com uma proposta firme foi o Fulham, time londrino. Foi o primeiro a formalizar uma proposta pelo jogador e mantém contato constante com o Fluminense, para não perder o jogador de vista. Uma nova oferta deve ser feita nos próximos dias pelo volante André. Então é isso aí, o André está bem envolvido aí na negociação, e esse ponto que eu vou passar agora para vocês é importante em termos de negociação. A diretoria não pretende se desfazer do volante por menos de 30 milhões de euros. No meio do ano foi oferecido 35. E eles sabem que nessa próxima janela o valor vai baixar. Mas não pode baixar tanto. Abaixo de 30 milhões de euros o Fluminense não vende. Então falamos do André, agora vamos falar do Lelê. O São Paulo, segundo Gabriel Sá, não tem interesse no Lelê. Alguém da diretoria, a fonte do jornalista, falou: não queremos o Lelê, mas o Atlético Paranaense quer. O Atlético Paranaense tem interesse no jogador e monitora a situação do atacante com o Fluminense, esperando que o Fluminense tenha uma cláusula lá no contrato de empréstimo do Lelê. O contrato dele termina agora em dezembro, uma opção de compra, se o Fluminense quiser, ok. Se o Fluminense não quiser o Lelê, o Atlético Paranaense é um dos pretendentes pelo atacante. Olha só, além do Lelê, a informação que chegou é que o Léo Fernandes, que tem contrato com o Fluminense até o meio do próximo ano, e o Marlon também, é isso que eu estou falando, entendeu? O jogador vê isso nas redes sociais, esse tipo de informação, isso pode desestabilizar o jogador. Mas o Marlon é um jogador experiente, o Léo Fernandes também já passou por alguns clubes grandes do México, espero que isso não aconteça com eles. Então a informação que tem, além da situação do Lelê, que o Fluminense ainda não definiu, é que o Léo Fernandes e o Marlon não devem ficar no Fluminense após o fim do contrato dos dois. O Marlon pertence ao Shakhtar Donetsk. Segundo essas informações, o Fluminense vai devolver o jogador no fim do empréstimo. E o Léo Fernandes também será devolvido ao Toluca. Aí eu entro na seguinte informação. Eu sei que o Fluminense tem o Arthur, o moleque da base, sub-20, que o Léo Fernandes pode estar tirando o espaço dele, o Daniel também. Daniel é outro que está nessa especulação aí, que também tem contrato com o Fluminense, é um contrato até maior do que o Léo Fernandes, e o Marlon é jogador do clube. Mas se aparecer alguém interessado no Daniel, o Fluminense está propenso a vender e negociar o Daniel. Parece que não deu certo esse retorno do Daniel no elenco, não agradou esse retorno do Daniel ao Fluminense. Então é outro que também está na mira aí, se alguém quiser se interessar, pode vir a levar. Então o Léo Fernandes, que tem uma sombra aí da base do sub-20, que é o Arthur, e a gente espera que em algum momento, principalmente já nesse ano de 2024, o Arthur comece a ganhar oportunidade. Eu sei que o Léo Fernandes impede esse crescimento, essa subida da equipe profissional do Arthur, que joga praticamente na mesma posição, mesmo o Fernando Diniz escalando o Léo Fernandes aberto pelo lado direito. Eu acho que eu daria uma chance para o uruguaio. Eu acho que ele precisa de ritmo, de jogo, de participação nas partidas, de se ambientar o futebol brasileiro. O futebol mexicano é uma coisa, o futebol uruguaio também é outra. O jogador precisa de um tempo para se adaptar. É a primeira temporada dele no futebol brasileiro. Tentaria estender o contrato dele de empréstimo até o final do ano, até dezembro de 2024, e observar mais. E também o Marlon. O Fluminense não tem zagueiros aos montes no elenco. Tá faltando zagueiro no Fluminense.
Nós perdemos o Lucas Claro, nós temos o Manuel na situação retornando aí no início do ano de suspensão, a gente tem o David Braz em final de carreira, nós temos o Felipe Melo com problemas físicos, e esperar o contrato do Marlon acabar no próximo ano para dispensar, para devolver para o Shakhtar Donetsk, acho que o Fluminense também poderia fazer um esforço para ficar com o jogador. E eu estou vendo o Marlon evoluindo a cada vez mais. Quanto mais preparo físico e força física o Marlon vai adquirindo, mais o futebol dele vai evoluindo e crescendo também, junto com a parte física. Então eu gostaria de pelo menos que o Fluminense insistisse no Marlon e no Léo Fernandes. Já o Lelê tem uns garotos da base muito bons aí, João Neto, o Cauã Elias, tem o Granada que voltou, então não faria tanto esforço assim pela permanência do Lelê, mesmo tendo gente dentro do clube que gosta muito do Lelê, acho um cara muito bom. O Mário até fez elogios ao Lelê na última entrevista que ele deu, nesse podcast em que ele participou, ele citou o Lelê, gosta muito dele. Mesmo com isso, eu acho que tem um centroavante bom na base que podem ser utilizados. Mas vamos ver, né? São especulações, movimentações aí do Fluminense no mercado e também numa lista aí de possível dispensa dos jogadores do elenco atual. Mas vamos esperar o Mundial. Depois do Mundial a gente conversa sobre isso. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo, tô indo nessa.